O gráfico da função f de A em R é representado a seguir. Primeira coisa, isso aqui é o nome da função, esse aqui é o conjunto domínio e esse é o conjunto contradomínio. Eu vou fazer uma anotação aqui. Então, o A representa o domínio da função. Domínio da função são os valores válidos para x, os valores de origem, os valores da onde a gente sai. Contradomínio da função são os valores para onde eu posso ir, para onde os valores x podem apontar, não necessariamente irão apontar. Os que vão ser apontados são o conjunto imagem. Então aqui o contradomínio são todos os reais, mas o domínio não definiu. Ele inclusive vai perguntar isso para a gente, qual vai ser o conjunto A, qual vai ser o domínio. Bom, vou olhar para o gráfico e fazer as interpretações necessárias. Para o item A, ele pede f de 5. Quanto que a função tem como resultado quando x vale 5? Se você olhar para o gráfico, quando x vale 5, é o momento em que o y está valendo 0. Se ele tivesse pedido qual que é o f de menos 2, quando x vale menos 2, o y está valendo menos 0,6. Qual o f de menos 1,6? Quando x vale menos 1,6, o y está valendo 0, então a função vale 0. Qual o f de 0? Quando x vale 0, a função está valendo 1. Qual o f de 0,5? Está aqui. É 1,4. Então você olha sempre para um ponto do gráfico, ele vai ter um x, um y correspondente. Dado um valor x, o y é o valor que a função assume para aquele x específico. Como ele falou, o valor de f de 5, quando você olha para o gráfico no x igual a 5, está aqui ó, o ponto, x igual a 5, o y está valendo 0. Então posso afirmar que f de 5 é igual a 0. De outra maneira, a gente pode falar assim, o 0 é a imagem do 5 através da função f. Ok. No item B, ele quer saber qual que é o domínio. Quando eu penso em domínio, eu penso em x. Eu quero verificar para quais valores x existe y correspondente. Antes do menos 2, se eu pegar um x aqui, menos 3, por exemplo, eu não tenho nem para cima nem para baixo uma correspondência. O gráfico não tem representação para o valor x igual a menos 3. Onde ele começou? No menos 2. Quando o x valia menos 2, existia uma imagem que é o menos 0,6. Então, o x começou em menos 2. E aí, daqui para a direita, o que aconteceu? A função subiu, atingiu um ponto máximo, desceu, atingiu um ponto mínimo, subiu de novo e parou. Inclusive está uma bola aberta aqui. Para frente desse valor x6 não tem nenhum valor x que tenha ou um y correspondente. Não tem gráfico nem para cima nem para baixo. Então o que eu sei? Que o meu domínio está indo do menos 2 até o 6. Os valores x que têm correspondência em y vão do menos 2 até o 6. Um detalhe importante, aqui ele está fechado. A bolinha está fechada, portanto o menos 2 é um valor válido para x aqui. Nesse caso, a bolinha está aberta, então esse é um intervalo aberto desse lado. Quer dizer que o x igual a 6 não tem imagem. Portanto, na hora de definir o meu conjunto A, tem duas maneiras da gente escrever. Ou eu escrevo x pertence aos reais tal que o x ele é maior ou igual a menos 2, maior ou igual, e é menor do que 6. Veja lá, o x vai do menos 2 até o 6. Isso é a notação de conjunto, mas o mesmo conjunto pode ser dado na notação de intervalo real,
que valem quaisquer números reais, desde o menos 2 até o 6. Nessa notação de intervalo, a gente vai fazer representação de intervalo fechado no menos 2, portanto, o colchete virado para dentro do menos 2, e é aberto no 6, então o colchete virado para fora no 6. Aberto porque a bolinha não está pintada, quer dizer que o x igual a 6 não tem y correspondente. Você pode até falar, poxa, Thiago, mas quando o x vale 6, o y vale 0,7. Se a bolinha tivesse pintada, se houvesse um ponto representativo daquele 6,07, mas não tem. Está aberto, indicando que aquele ponto não existe na minha representação, não está no meu gráfico. Tem uma notação alternativa dessa, que é falar que o conjunto vai do menos 2 até o 6. Quando é intervalo fechado, é o mesmo jeito, tem que fazer o colchete virado para o número. Então está fechado ali. Mas quando é intervalo aberto, ao invés de fazer o colchete virado para fora, tem uma representação por parênteses. Se você colocar parênteses ou de um lado ou do outro, está indicando que ali é aberto. Se o menos 2 não tivesse incluído, eu poderia colocar entre parênteses aqui também. Essa notação é menos usual do que essa. No entanto, tem alguns vestibulares que muitas vezes em questões de múltipla escolha dão assim as respostas. Então você tem que saber que quando é parênteses é aberto. Não vai me inventar moda de fazer o parênteses virado para o outro lado. Isso não existe. Parênteses é aberto. O colchete é que pode virar para dentro ou para fora, sendo fechado ou aberto, respectivamente. Então, ou isso, ou isso, ou isso define o meu conjunto A. Não fica também escrevendo duas formas diferentes, três formas diferentes. Escolha uma que você gosta mais e respondeu o problema. No item C, ele quer as raízes de f. Isso é uma das coisas mais importantes que você tem que guardar de função ou de polinômio. O que é a raiz de um polinômio? É o momento em que a função, em que o polinômio ou a função, raiz de uma função ou de um polinômio, o momento de x, o valor x, que faz com que a função se torne igual a zero. Toda vez que eu consigo fazer a função ou o polinômio igual a zero, eu estou achando a raiz ou as raízes da minha função, do meu polinômio. Tanto é assim que quando você aprende a resolver equação de segundo grau, você acha as raízes. E a equação de segundo grau só é equação de segundo grau porque é igual a zero. Então lembra disso, achar raízes é igualar a zero. Se eu consigo saber quando que o f de x é igual a zero, o x vai ser raiz ou raízes. Vou colocar aqui raiz. Ok. Então eu quero saber quando que a função é zero. Mas quando que a função é zero? Quando o y é zero. F de x representa y. Então olho para o gráfico e tento identificar onde a função deu zero. Aqui, onde cruza o eixo x. Aqui, onde cruza o eixo x. Aqui, onde cruza o eixo x. Opa, então tem um outro jeito de pensar em raiz. O que é a raiz de uma função ou a raiz de um polinômio? Pontos de interseção com o eixo x. Intersecção intersecção com x. Portanto, x raiz, raiz x, x raiz x. Onde cruza o x é raiz da função. Quais são as raízes de f? Menos 1,6, 2 e 5. Raízes. Menos 1,6, 2 e 5.
Maravilha. No item D, quais são os valores K, tais que f de K seja igual a menos 1,4? Então ele está querendo saber de quais valores eu saio para que a função dê menos 1,4. Se ele está falando que a função está dando menos 1,4, é o y que é igual a menos 1,4. Vai lá no gráfico. Quando o y está valendo menos 1,4, só tem um pontinho que tem esse y, 1,4. Que pontinho é esse? O pontinho que tem coordenada x igual a meio. Então, respondendo ao item D, quando o valor k for meio, f de meio vai dar... Ei, errei, tô maluco, é menos. Fui para o 1,4. Menos 1,4. Menos. Tem menos 1,4 no nosso gráfico? Eu ia falar do 1,4 e já pulei na frente. Menos 1,4. Tem algum valor K que satisfaça isso? Tem algum ponto que venha nessa altura aqui, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito? Não. Então, quais valores de K que fazem com que f seja igual a menos 1,4? Não existem valores K para isso. Portanto, no conjunto D, não há K tal que f de K seja menos 1,4. Se fosse, isso que eu queria falar depois, se fosse o mais 1,4, existiria um valor, que seria o 0,5. Se o x vale 0,5, se o k vale 0,5, a função vale 1,4. Ah, para qual valor a função vale 1? Bom, aqui está valendo 1 para o 0, mas tem um outro valor aqui, ó, que tem o mesmo y, dá para ver que estou na mesma altura. Tem um outro valor aqui que também tem valor de f igual a 1, e eu não sei que valor é esse, eu precisaria ter marcação disso para dizer. Cuidado, então, com valores de y, para ver se tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aqui, por exemplo, ó, existe um valor y, a gente não sabe, é menos do que 0,7, mas que tem 3 representações com o mesmo y. Tem um ponto aqui, que teria esse y, tem um outro ponto aqui, que teria o mesmo y, e tem um terceiro ponto lá na frente, que teria o mesmo y. Então, para 3 valores x diferentes, você teria o mesmo y. Às vezes isso acontece. No entanto, tem valor y, como a gente viu aqui, que não tem x correspondente. Se eu pegasse um valor y aqui para cima, por exemplo, 5, tem algum x que faz com que o y dê 5? Não, o gráfico não chega lá, assim como não chegou aqui. E por último, qual o valor de f de 2? Isso é o que a gente chama de função composta, uma função dentro da outra. Você calcula a primeira parte interna, vou fazer aqui uma marcação, f2. Quanto é f2? Quando o x vale 2, quanto está dando o y? Quando o x vale 2, o y é 0. Lembre-se, o 2 é uma das raízes. Raiz zera a função. Então, f de 2 é 0. Se o f de 2 é 0, posso substituir isso aqui por 0. Então, na verdade, a gente agora quer calcular f0. Eu substituí aquele f2 que ali dentro estava pelo valor 0. Bom, f0, vai lá, quando x vale 0, quanto vale a função? Que ponto a função cruzou o eixo y? Que quando cruza o y, você sabe que o x é 0. Então, f de 0 está valendo 1. f0 igual a 1.
Logo, f de 2 vale 1.